Se agora refletisse comigo no comentário dessa história. Primeiramente, Jesus foi acusado diante do governador por quem? Foi acusado por um grupo de religiosos. Não foi os pecadores, ou seja, não foi os ladrões, não foi os homicidas, não foi os fornicários, as prostitutas, que gritaram diante do palácio do governador que Jesus deveria morrer, mas foi um grupo de religiosos. E eles gritaram de tal forma, seus gritos foram tão ensurdecedores, foram gritos de tamanha agitação, que Pilatos decidiu entregar Jesus à vontade deles. Pilatos então entregou Jesus para os soldados, e os soldados, juntamente com aquela multidão de religiosos, começaram pela Via Dolorosa, ou seja, começou aquela caminhada, Jesus levando nas costas a cruz. Algumas pessoas que já estudaram o comportamento e a tradição do povo judeu chegaram à conclusão de que a cruz que Jesus carregava, ela pesava cerca de 140 quilos. Era um peso praticamente insuportável. Era um peso absurdo. O pé da cruz no chão e ele carregando. Entrava embaixo daquela cruz e, como um boi, um animal de carga, ele estava carregando, ele estava levando pelo morro acima. Quando você carrega um peso no plano, tudo bem. Mas quando você carrega um peso morro acima, subindo, parece que dobra o peso. E Jesus estava disposto a enfrentar tudo isso para que o mundo não perecesse, para que você e eu pudéssemos hoje acreditar e ter esperança na salvação. E ele saiu andando. Essa caminhada, essa via dolorosa em Jerusalém, Jesus foi crucificado perto da cidade, não é? Próximo local que ele foi crucificado chama-se Gólgota. Essa palavra Gólgota do grego significa lugar da caveira. Alguns estudiosos, alguns expositores bíblicos, alguns intérpretes bíblicos acreditam que este lugar chamava-se Gólgota, ou seja, lugar da caveira, porque há uma pedra no formato de um crânio humano. Essa é a primeira ideia. Mas a segunda interpretação, a segunda ideia, é que o lugar chamava-se Gólgota, o lugar da caveira, porque lá em cima desse monte jazia muitos ossos de mortos por ali. Era comum as pessoas serem pregadas na cruz e os seus corpos ficavam ali. Durante dias, as aves dos céus vinham se alimentar e os animais rastejantes também. Então era comum encontrar ossos humanos em cima desse monte. Então dá-se o motivo por que chamava-se lugar da caveira. Olha onde Jesus foi. Um lugar tenebroso, um lugar horrível. A crucificação de Jesus foi realmente uma coisa muito difícil de uma pessoa, um ser humano, compreender. Como pode uma pessoa que só fez o bem e de repente está sendo julgado e condenado. E quando Jesus chegou lá em cima do monte carregando sua cruz, com ele a grande multidão e os soldados, então eles tiraram as vestes de Jesus, tiraram a sua túnica, que não tinha nenhuma costura, era uma túnica raríssima e muito cara, enrolaram as roupas de Jesus. Ele não ficou completamente nu, porque a crucificação, além de ser um método doloroso, um método muito dolorido,
era também vergonhoso, porque os condenados eram crucificados nu. E ali Jesus foi pregado naquela cruz, pregado os seus pés, pregado suas mãos, e ele trazia na sua cabeça uma coroa de espinho, uma coroa de espinho na sua cabeça. A sua cruz foi levantada, ele foi levantado entre o céu e a terra. Por que Jesus foi levantado entre o céu e a terra? Por que ele morreu no ar, suspenso? Ele morreu no ar justamente porque esse espaço entre o céu e a terra estava bloqueado desde que Adão havia pecado. Tinha acontecido um bloqueio. O céu havia se tornado tipo de um céu de bronze. O pecado do ser humano tinha feito uma divisão. Havia se tornado uma barreira entre Deus e o homem. E o Senhor Jesus, ele veio para fazer essa ponte, essa ligação. E quando ele morreu entre os céus e a terra, ele criou uma ligação. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ali Jesus foi pregado na cruz por volta de 9 horas da manhã. Jesus já tinha passado a noite sem dormir, ele já vinha vários dias em jejum, ele já vinha vários dias sem comer, estava bastante magro, debilitado, abatido, seus olhos estavam fundos. É tanto que no Salmo 22 diz que todos os seus ossos podiam ser contados, então ele estava magro. Era um homem de muitas caminhadas, que dormia muito tarde, acordava muito cedo, muito trabalho. E agora, já prestes ao dia da sua crucificação, ele já vinha vários dias sem comer, vários dias sem se alimentar. E ele estava ali na cruz pregado de pés e mãos, e naquela hora, era mais ou menos 9 horas da manhã, quando ele foi pregado. Ele ficou vivo até as 3 da tarde, ou seja, ele ficou pregado vivo das 9 horas da manhã, numa posição incômoda, não tinha apoio em nada, a não ser nos cravos, né? Uma posição incômoda, dolorida, de tortura, das 9 da manhã às 3 da tarde vivo. Não é fácil uma tortura com um tempo tão longo desta maneira. Eu digo a vocês porque eu fiz o serviço militar, eu estive no exército, eu tirei meu tempo no exército, no Amazonas, e na selva amazônica nós fizemos treinamento de guerra e simulação para torturar um prisioneiro de guerra. E aqueles soldados que fizeram o treinamento de simulação de tortura eram colocados no pau argentino, era pendurado e amarrado. Esses indivíduos que eram submetidos a esse treinamento, eles choravam em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto, eles começavam a chorar. Jesus suportou não apenas 2, 3 minutos, ele suportou 6 horas. Foi pregado 9 horas da manhã, ele ficou vivo das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, perto do meio-dia. As Escrituras diz que o sol escureceu, se apagou a luz do sol. Até o sol se negou a dar o seu brilho, se negou a dar sua luz diante da covardia, diante do crime, do assassinato que estavam fazendo contra o Filho de Deus. Até o sol recusou. Perto do meio-dia começou a escurecer e ficou escuro. Já chegando perto das 3 horas da tarde, Jesus estava lá, exausto. Quando a pessoa começa a perder sangue, ele começa a sentir sede. Acontece uma pessoa que leva um tiro, uma facada, logo sente sede. E Jesus começou a ter sede. E ele pediu água. E deram para ele fel misturado com vinagre. Quando ele bebeu, ele experimentou ali o que o homem mau dá para a pessoa, né? Diz que a pessoa só dá aquilo que tem. Então, ali foi o fel, foi a amargura da sociedade, o sofrimento da sociedade, o pecado.
Jesus recebeu nos seus ombros nosso pecado, como está escrito em Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, não é? Através das suas pisaduras nós somos sarados. E ali perto da cruz estava Maria e a irmã de Maria e outra mulher. Existia várias mulheres, mas a Bíblia especifica uma certa clareza que Maria estava lá, perto da cruz. Eu posso imaginar como estava o coração da sua mãe ao contemplar, ao testemunhar tamanha crueldade, xingamentos, zombarias, né? Palavras de deboche que eram lançadas contra ele. Você curou os outros, por que não desce da cruz? Você salvou os outros, por que você não salva a ti mesmo? Maria estava lá, junto com a sua irmã e com outras mulheres, ouvindo o xingamento, ouvindo o escarnecimento. Como não estava o coração desta mulher, o coração desta mãe, sofrendo? Eu quero dizer que o programa Dramas da Vida, com certeza agora, também está alcançando muitas mães que estão com o coração amargurado, com seus filhos, não é? Quantas mães não estão sofrendo também com os filhos no presídio, com os filhos envolvidos no crime, com os filhos envolvidos nas drogas, não estão sofrendo. Mas Deus deu vitória para Maria quando Jesus ressuscitou. E da mesma forma Deus vai dar vitória a você que está ouvindo o programa, pode ter certeza. Maria estava ali do lado da cruz, vendo o seu filho sendo crucificado, chorando entre lágrimas, nada ela podia fazer. O que ela podia fazer? Enfrentar os soldados robustos, armados. Ela estava impotente, não podia fazer nada, a não ser assistir o espetáculo horrendo e doloroso do seu filho, contemplando ele com uma coroa de espinho, pregado de pés e mãos. Que sofrimento, que situação. Perto das 3 horas da tarde, Jesus já não suportava mais, o seu coração já estava para parar de tanto sofrimento. Quando ele bebeu aquele vinagre misturado com fel, ele olhou para quem estava em volta da cruz e ele fez uma oração que pouca gente tem coragem de fazer. Ele orou pelos seus perseguidores. Ele levantou sua voz ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Que coisa incrível. Orou por aqueles que estavam lhe maltratando. E quando ele terminou sua oração, ele levantou seus olhos ao céu depois de ter bebido vinagre com fel e disse: tudo está consumado. Deu um grito bem forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Deu um grito bem forte, baixou a cabeça e rendeu o espírito e morreu. As escrituras dizem que nesta hora houve um terremoto. A terra tremeu, tipo a terra também se revoltando. Primeiro o sol tinha escurecido, negou de dar sua luz. Agora, ao cair o sangue na terra, a própria terra se levantou, protestando. Foi o maior terremoto que o Oriente Médio sentiu. O terremoto rolaram as pedras das montanhas. Túmulos se abriram, mortos foram ressuscitados. As cruzes que estavam em cima daquele monte balançou. E o centurião que estava ali aguardando Jesus, o centurião era o comandante, era o capitão da guarda que estava ali junto com os soldados, o comandante da guarda. Aquele centurião disse: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foram muitos sinais, muitas manifestações que aconteceram naquela hora da crucificação. Quando Jesus morreu, os sacerdotes, os escribas, os fariseus foram até Pilatos e pediram para quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados e tirar seus corpos da cruz. Olha, como que pode um tamanho sofrimento que a pessoa já estava enfrentando na cruz, agora eles pedem para quebrar suas pernas.
Pilatos autorizou, os soldados vieram, quebraram as pernas do primeiro homem que estava do lado direito, quebraram as pernas dele, quebraram as pernas do outro que estava crucificado do outro lado de Jesus, não quebraram as pernas de Jesus porque Jesus já estava morto, mas quebraram as pernas dos dois. A religião, os religiosos, pediram para quebrar as pernas. O que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que a religião cega, a religião que fanatiza, o que ela quer é quebrar suas pernas. Ela não quer que você ande com suas próprias pernas. Ela não quer que você tenha sua própria luz. Ela quer que você sempre seja escravo, um dependente dos seus dogmas, dos seus conceitos, dos seus preceitos, das suas filosofias, da sua teoria. Ele não quer que você tenha acesso direto a Deus. A religião pediu que fosse quebrado as pernas daqueles homens. Por quê? Porque o sistema religioso que fanatiza quer quebrar as pernas. Quer quebrar as pernas. Por isso nós assistimos na televisão, de vez em quando, os homens bombas. Quem são os homens bombas? São aquelas pessoas doutrinadas por religiões fanáticas, que fanatiza a pessoa, que faz com que a pessoa se torne um fanático, não é? Está fanático daquela religião. Ele se torna um adepto tão fanático que ele tanto morre quanto mata pela religião. Então, eles quebraram as pernas dos dois, mas não quebraram as pernas de Jesus. Eu quero dizer a você que se Deus é por você, ninguém vai quebrar suas pernas. Ninguém vai te dar rasteira, ninguém vai te derrubar. Você vai continuar de cabeça erguida. Você vai continuar triunfante. Você vai continuar de vitória em vitória. Pode ter certeza disso. Tá? Que Deus abençoe grandemente sua vida. No programa de amanhã nós vamos estar comentando sobre a ressurreição de Jesus. Quero que você não perca. Quero que você esteja conosco no programa de amanhã, que nós vamos comentar sobre a ressurreição. Como foi, de que maneira foi, aonde foi. Você não pode perder no programa de amanhã.